óculos gigantes e uma barba maior ainda. Meu nome é Enéas, 5656. Ele defendeu a bomba nuclear brasileira e o calote da dívida externa. Isso lá nos anos 90. O Enéas marcou uma geração inteira com seu jeito único de falar. E é bom lembrar, ele já ficou em terceiro na eleição presidencial, fazendo quase 5 milhões de votos. Hoje em dia, sua popularidade está renascendo. Mas será que as pessoas realmente conhecem o Enéas? Ele é do Acre, nascido numa família miserável em Rio Branco, em 1938. Seu pai morreu quando ele tinha 9 anos, o que fez ele ir primeiro para Belém com a mãe e por último para o Rio de Janeiro, onde estudou para entrar no exército. Estudar sempre foi a maior aptidão do Enéas, desde quando garoto. Ele dizia que era o melhor aluno do maternal, no colégio e que mais pra frente da sua vida sempre passou em primeiro lugar nas provas que fez e era sempre o melhor aluno da turma. No exército ele se forma sargento e em 59 entra para medicina na Unirio, onde ia se tornar médico e conseguiria seu título de doutor. Mas o Enéas gostava tanto de estudar que fazer medicina não era o suficiente. Ele decide ao mesmo tempo cursar licenciatura em matemática e física na UERJ, para poder depois abrir um cursinho pré-vestibular. Terminadas suas graduações em 68, Enéas faz uma especialização e um mestrado em cardiologia na FRJ, período que escreve um livro sobre eletrocardiogramas. Na vida pessoal, o Enéas acumula algumas controvérsias. Ele se casou e se divorciou 3 vezes, tendo uma filha com cada mulher. Também já denunciaram o Enéas por pagar outros médicos para trabalhar no seu lugar em hospitais públicos, que permitia a ele acumular tempo para aposentadoria, mesmo sem estar fazendo nada. Inclusive, foi afastado de um hospital em 1990, por excesso de faltas. Em 1989, ele funda um partido, o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA, e se mete na política pela primeira vez, o que ia mudar a sua vida para sempre. O Enéas era um político diferente e ficou famoso por defender pautas que estavam fora da moda no Brasil pós-ditadura. Ele acreditava que o país precisava de mais ordem e de um Estado forte, argumentando que o exército tinha que triplicar o número de soldados. Do ponto de vista social, ele era conservador, por mais que não dissesse ser de direita. Era contra o aborto e contra o casamento gay, 2 pautas que ele dizia fazerem parte de uma conspiração internacional neo-malthusiana para diminuir a população do Brasil para enfraquecê-lo. Seu entendimento de economia e geopolítica também era bastante exótico. Ele acreditava que o sistema financeiro global era uma conspiração de países como os Estados Unidos para transformar o Brasil numa colônia. Então, ele defendia que a dívida externa não fosse repaga, que privatizar a Vale e as empresas de telecomunicações foi um grande erro, que o Plano Real, aquele que conseguiu acabar com a hiperinflação, também foi uma grande besteira. Para ele, bom mesmo foi o Plano Cruzado, de congelamento de preços, medida que disse que implementaria no primeiro dia de seu governo. Sua visão para o Brasil era de uma economia autossuficiente, isolada e dirigida pelo Estado. A indústria deveria ser fortemente subsidiada, o uso de gasolina e diesel, que o Brasil importava, deveria ser 100% substituído por álcool e biodiesel, de produção nacional, e os minérios da Amazônia deveriam ser explorados pelo Brasil, ao invés de ficarem à mercê de forças obscuras internacionais. Sim, ele foi o cara que popularizou o discurso do nióbio. Para amarrar todas suas pautas de soberania nacional, o Enéas acreditava que o Brasil deveria ter a bomba atômica, talvez a sua proposta mais famosa. Ele dizia que sem isso, o Brasil não conseguiria conversar de igual para igual com as potências globais e continuaria a ser explorado por elas. Com todas essas propostas diferenciadas, como foi a sua performance em eleições? Em 1989, com o PRONA já fundado e inscrito na Justiça Eleitoral, o Enéas ia concorrer pela primeira vez para um cargo público, a presidência. Inclusive, ele assinou um compromisso, dizendo que não aceitaria ou disputaria para nenhum outro cargo a não ser o de presidente da República. Então, nessa disputa de mais de 20 candidatos, com nomes bem conhecidos como Lula, Maluf, Brizola, Covas, Caiado, Roberto Freire e Ulisses Guimarães, e lá no meio estava ele, o Enéas. Mas as suas chances de se eleger eram bem magras. Primeiro porque ninguém conhecia ele, mas também porque o PRONA só tinha direito a 2 aparições na TV e na rádio por dia, cada uma com 15 segundos. Esse foi o motivo da fala acelerada e firme, e do nascimento do bordão "Meu nome é Enéas", para lembrar o eleitor em quem ele tinha que votar. Soma isso com um physique do role único para a época e pronto. O Enéas virou um meme no Brasil pós-ditadura e conseguiu 0,5% dos votos, ficando em 12º lugar. Uma performance bem fraca, mas ainda assim impressionante para alguém desconhecido pelos brasileiros até aquele ano. Na disputa de 94, o cenário já foi bem diferente. O Enéas foi chamando cada vez mais atenção e o bordão foi pegando cada vez mais. E para somar, o clima da eleição era menos de esperança do que em 89, quando os brasileiros ainda estavam animados com a redemocratização, e mais de revolta,
na rebarba do impeachment do Collor e com escândalos de corrupção nas duas principais candidaturas. Resultado: agora com 1 minuto e 17 segundos na televisão, Enéas fez quase 5 milhões de votos. Ficou em terceiro lugar, atrás só do Lula e do presidente eleito, FHC. Com esse crescimento todo, parecia que em 98 o Enéas finalmente ia conseguir virar presidente. O problema é que nesse ano a sua performance naufragou. O Enéas só fez 1,5 milhão de votos, tendo sido engolido pela candidatura de Ciro Gomes, que roubou o papel de alternativa na polarização FHC e Lula. Os bordões e o jeito curioso dele também foram perdendo efeito, ficando repetitivas e desgastadas com os ciclos eleitorais. Essa campanha ficou manchada pela defesa da bomba nuclear brasileira, o que não pegou bem. De uma forma bem simples, os brasileiros, que ainda tinham dúvida se ele era maluco beleza e podia ser um presidente, passaram a ter certeza de que ele era um maluco perigoso, na verdade. Depois disso, ele precisou repensar seus planos. Decidiu que talvez exigir a presidência fosse longe demais e se lançou na disputa para a prefeitura de São Paulo de 2000, onde não performou muito bem. Agora, em 2002, na sua primeira disputa para deputado federal, ele teve a maior votação da história do cargo, com 1,5 milhão de votos. Essa façanha foi muito impressionante e só ia ser superada muitos anos depois, na ascensão do Bolsonaro. O Prona, graças à quantidade absurda de votos do Enéas, conseguiu formar uma bancada de 5 deputados federais, alguns puxados pelo coeficiente eleitoral, mas que tinham recebido menos de 500 votos. Esse era o caminho para reacender a chama do Enéas e fazer que ele voltasse a desejar a presidência. O problema é que logo em seguida o partido começou a ser investigado numa série de escândalos de corrupção, venda de vagas para candidatura, irregularidade no domicílio eleitoral e fraude no currículo. Todos os deputados federais do Prona que o Enéas puxou com a sua votação em 2002 já tinham abandonado ele e trocado de partido em 2003, sendo investigados na CPI dos sanguessugas, onde foram acusados de desviar dinheiro da compra de ambulâncias. E para piorar, a primeira passagem do Enéas pela Câmara foi um fracasso, com só 2 propostas de lei, uma buscando trocar toda a gasolina do país por combustíveis derivados de biomassa e outra querendo proibir alimentos fabricados em formato de cigarro. Enéas ainda precisou abrir mão do partido, porque a cláusula de barreira ia acabar com o Prona em 2006, e por isso ele autorizou a fusão com o PL. No seu ponto mais baixo, sem o Prona, abandonado pelos seus falsos aliados, desgastado politicamente e com muito menos relevância, Enéas descobriu uma leucemia grave. No tratamento perdeu tudo, até a sua icônica barba, e, infelizmente, não resistiu por muito mais tempo, morrendo em maio de 2007. O Enéas morreu, mas as suas ideias continuaram circulando. Inclusive, um de seus maiores aliados do tempo de deputado conseguiu realizar o seu sonho de ser presidente. Ele mesmo, Jair Bolsonaro. É verdade que o seu governo na prática não teve a cara do Prona, mas a popularidade do Enéas vem renascendo entre a geração Z, com edit no TikTok e página de memes homenageando ele. Talvez ainda seja cedo demais para saber o verdadeiro legado político do Enéas. É isso, cara. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. E se você gosta de política, acompanha o nosso canal de notícias, o Novos Clássicos Show, que a gente fala o que acontece no Brasil e no mundo todo dia. Então é isso. Novos clássicos, 7171.